Sejam todos bem-vindos ao podcast da B2L, o podcast sobre o passado, o presente e o futuro do direito da sociedade. Sou Daniel Marques, diretor da B2L, é um prazer gigantesco estar com vocês aqui. O grande objetivo desse podcast é trazer pessoas ilustres, pessoas de liderança, jovens de todo tempo, com mais experiência, com menos experiência, que estão liderando a inovação dentro do direito. Qual será o futuro do direito? Qual será o futuro da advocacia? Qual será o futuro do escritório de advocacia? Espero que com essa série de podcasts possamos ajudar você, advogado, a entender o que está acontecendo e a se adaptar a essa nova realidade exponencial. Não estou sozinho aqui, hoje estou aqui com a Lívia, também diretora da B2L, diretora de operações. Lívia, seja bem-vinda. Obrigada, Daniel. Tá animada o podcast de hoje? Super animada. Tem bastante coisa relevante. Vamos ver se a gente vai conseguir, né, falar tudo num episódio. É muita coisa. Né? E antes de falar com nossos entrevistados, né, quero muito agradecer aos nossos apoiadores. Em primeiro lugar, o nosso hosting aqui, a B-Hub. Estamos aqui, vamos conversar com um dos fundadores, sócios da B-Hub, que está nos acolhendo aqui nessa entrevista, no nosso podcast. Também estamos aqui com o Guilherme, nosso diretor de Legal Ops aqui da B-Hub. Mas também agradecer, né, a C&A, que é o mantenedor aliado da B2L, o Machado Meck, que é um escritório de advocacia, né, também associado à B2L, mantenedor, a DataJury, que é uma Law-Tech focada em software jurídico, e também SBC Law, um escritório de advocacia focado na parte de contencioso. Muito obrigado vocês que apoiam, né, o podcast da B2L. A B2L, pessoal, surge em 2017, né, com o propósito de conectar todo o universo jurídico a essa realidade exponencial e colaborativa. Nosso grande objetivo é ajudar o advogado a entender o que está acontecendo e ter as ferramentas necessárias para atuar de maneira muito mais positiva e proativa e se destacar no mercado. Pessoal, 1,3 milhão de advogados. Nós temos 1.600 cursos de direito no Brasil. Se juntar todos os cursos de direitos no mundo, no Brasil nós temos mais. Então, se nós não utilizarmos as melhores ferramentas de gestão, as melhores ferramentas de cultura, né, de lidar com as pessoas e as melhores ferramentas tecnológicas, muito dificilmente você vai se destacar no mercado. E para falar sobre isso hoje, nada mais e nada menos, estamos à presença de um jovem empreendedor, né, que com muito sangue e suor construiu várias empresas, passou por vários IPOs, né? Hoje em dia, né, ele é fundador e diretor da B-Hub, mas antes disso ele também é advogado. Eu acho muito bacana, ele está trazendo aqui um advogado, empreendedor, né, empreendedor serial, né, passou por várias rodadas de investimento. O Guilherme também, que é advogado, mas agora lidera uma área de negócios, né, dentro da B-Hub. Isso é muito bacana, pessoal, para a gente entender que a advocacia é muito mais do que simplesmente atuar nos tribunais. E que aquelas habilidades que a gente aprende no dia a dia no escritório de advocacia ou na faculdade também servem para outros segmentos que você pode estar atuando. Guilherme, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao B2L Talks. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Lívia, também é um prazer estar aqui, também com meu sócio também, o Guilherme. E vai ser ótimo aí ter essa troca, esse bate-papo, contar aí um pouquinho da nossa jornada, que assim, ouvindo parece muito bom, né? Eu sou mineiro, a gente diz que, né, o pessoal vê a cachaça que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Então, ouvindo aí a descrição aí do currículo é bem melhor do que viver essa experiência. Então, mas a gente conta mais aqui, né, nesse bate-papo. Já começando contigo, você sempre quis ser advogado? Sim, sempre quis ser advogado. Eu carrego aí alcunha o nome aí do meu avô, que também foi advogado, teve uma carreira também com política e assim, aí acabei querendo seguir, mas aí a ideia era mais ser um advogado mais pro âmbito tradicional, mas aí no meio da jornada alguma coisa deu errado e aí resolvi empreender e estamos aí na terceira empresa. E você, Guilherme, sempre quis ser advogado, desde pequenininho já se vestia como juiz, usava, né, o batedor de carne como martelo, como é que era? Boa, não, pra ser bem sincero, não, eu até tinha dúvidas, né, então na época do colegial eu tava em dúvida entre dois cursos muito distintos, né, que era Direito e Engenharia. Olha só. Então, inclusive, até prestei vestibular para Engenharia na Unicamp, que na época e até hoje não tem curso de Direito,
mas entre as opções eu acabei escolhendo fazer direito, fiz lá no Largo São Francisco, mas não era assim igual o Jorge, que tinha essa essência, né, de ser advogado desde sempre. Mas, enfim, me encontrei na carreira, sou muito feliz aí com a escolha que eu fiz. E como é que o mineiro veio parar em São Paulo? Conta essa história. Você se formou, estudou em qual universidade? Então, eu sou filho da PUC e... Bom, como é que foi essa história? Eu participava do que se chama de Moot Court Competitions. O que é isso? São simulações de tribunais arbitrais sobre temas de direito do comércio internacional, direito de investimento, etc. E aí o que acontece? Na etapa sul-americana do Vismut, que foi essa competição de direito do comércio internacional, foi aqui no Maxud Plaza, foi um evento do Câncer CBC, essa etapa sul-americana, e nossa equipe acabou sendo campeã. O presidente do tribunal arbitral da final foi o Gilberto Justo, que é um sócio dos mais celebrados do Pinheiro Neto, estava participando e acabou me chamando para ir para o escritório. Eu entrei ainda como estagiário, fiquei lá 5 anos. Nesse meio do caminho, eu acabei migrando para a área bancária com o Bruno Baldutini, que era o head dessa prática, e um pouco depois disso o caminho desvirtuou, mas foi assim que eu vim para São Paulo e pro Pinheiro Neto. Então assim, faculdade não é só cachaça, não é só chopada. Olha, tem, assim, tem que ter equilíbrio, eu diria, né? E o que você gostava mais de estudar lá quando você estava fazendo faculdade de Direito? Então... Atlética, estudar Atlética. Não, cara, na verdade, assim, eu gostava mais dessa parte internacional que, assim, tinha muito pouco, né? E aí foi um pouco daí que eu fui para essa área. Também é interessante porque aí eu tive a oportunidade de viajar por meio das competições. Então a gente teve etapas dessa competição desde o Mundial mesmo em Viena, na Áustria, mas até lá a gente teve etapas na Hungria, Frankfurt, também participei de competições em Nova York, também em Londres, que é o FDI, Foreign Direct Investment Moot. Então, foi uma oportunidade também de expandir os horizontes. A gente, o Brasil, não é signatário de vários desses tratados internacionais, e assim, a gente ser forçado a aprender não só sobre direito internacional, que a gente não é nem sequer signatário, mas também com um nível de competição, de preparo muito diferente, até pela língua. Então, foi uma oportunidade muito rica. Eu acho interessante que quando você faz essa viagem para vários países, você começa a observar que existem diversas formas do direito existir e se comportar, né? E aí começa a descobrir um pouquinho o que é acidental do que é essencial, do que Aristóteles dizia, né? Substância e acidente. Né? E que a partir da substância surgem elementos que são elementos relativos. Miguel Reale, ele fala muito, né, que a causa final, que também é uma linguagem aristotélica, do direito é a justiça. E você também gostava de participar desses campeonatos, moods? Como é que era a sua rotina na universidade? Boa. Bom, eu sempre estagiei, né? Desde o primeiro dia da faculdade eu sempre estagiei, escritório de advocacia, e eu fui para uma área mais consultiva, né? Então participei mais da área societária, M&A, imobiliária. Então não participava dessas competições porque não tinha essa questão de resolução de disputa, arbitragem. Mas, enfim, isso foi por conta da experiência prática, né, nesse escritório de advocacia, foram essas áreas que mais me chamavam a atenção durante a faculdade. Então, claro que estudava com um pouco mais de carinho ali a parte consultiva, empresarial, e até hoje é algo que parte imobiliária, então é algo que me completou assim nesse sentido. E eu acho que é engraçado, dentro do direito, né, como eu tive contato com a área imobiliária, né, por conta dos estágios e tudo mais, eu acabei adquirindo, inclusive para a vida pessoal, um gosto particular pelo ramo imobiliário como um todo. Então foi engraçado você ver que a prática jurídica em si acabou moldando um pouco ali do aspecto pessoal, de um gosto pessoal, né? E Lívia, o que você fazia na faculdade? Estudava? Trabalhava desde o primeiro período? Trabalho desde os 18 anos. Estudava à noite, trabalhava muito. Tive muita... Foi muito bacana que eu tive uma coordenadora maravilhosa, que ela
fazia muitos projetos, assim, de integração, de cursos. E aí eu tive a oportunidade de estudar negociação logo no início, né? Então, eu tive uma visão diferente do direito. Então, eu já via o direito não como um instrumento em si, né? E sim como algo que transcendia aquilo, né? Que até que a gente estava falando no podcast anterior. E foi muito bom, mas eu trabalhei desde o início. O direito não como litiga primeiro, pergunte depois, né? Não, então, e acabei enveredando para mediação, né? Eu sou mediadora. Mediadora E aí quer dizer, isso acaba forjando o nosso caminho, né? Mas... Foi interessante, né? Porque assim, você é arbitragem internacional, tratados internacionais. Você também, parte mais consultiva, né? A Lívia, a parte mais de mediação e conciliação. E como isso nos conduziu dentro do direito, mas para aplicações concretas e diferentes, né? Exato. E aí me diz, você estava no Pero Neto, focado na parte bancária, né? Pô, o sonho de muitos estudantes de direito é entrar num grande escritório com o Pero Neto, né? E aí, o que aconteceu? Um bichinho do empreendedorismo picou, né? De onde surgiu a ideia de começar a empreender? Quais foram os primeiros empreendimentos que você teve? Como é que foi essa jornada? Cara, foi uma jornada que, assim, durante muito tempo eu me arrependi da escolha que eu fiz. Acabou dando certo. O que eu fiz? Eu tive aquela ressaca, né? Amanhã não bebo mais, aí continua bebendo. Exatamente. Assim, poxa, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bruno Baldutini, que é um advogado realmente brilhante, e ele foi mais do que um chefe, ele foi um verdadeiro mentor para mim e me ensinou muito e me deu grandes oportunidades. Também investiu nas minhas empresas, assim, foi e é uma pessoa muito importante na minha vida. E, poxa, eu estava lá com ele fazendo um mestrado com o apoio do escritório nessa parte de regulação do mercado financeiro, né? Fintech ainda não... Né, não era cool, não era hype. Nos Estados Unidos já estava surgindo, nos Estados Unidos sempre inova, então saindo ali depois da crise de 2008, né, o Global Financial Crisis, você teve, né, o surgimento dos 13 aspectos de fintechs, né? Criptomoedas, né, com Bitcoin surge exatamente com essa crise do sistema financeiro, então querer sair dos bancos centrais, sair dessa estrutura. A evolução de pagamentos, PayPal foi a primeira fintech, então pagamento sempre foi e será aí uma frente de inovação. E outra parte que é o social finance, né, que é o peer-to-peer lending, equity crowdfunding e outras iniciativas de crowdfunding. E eu fiquei fascinado com isso, estava lá no escritório trabalhando com isso, até que um dia conheci um colombiano, um cara que viria a transformar completamente, né, o mercado financeiro brasileiro e criar a primeira grande fintech, que é o Nubank, Davi Vélez, fundador, que é um gênio, talvez o maior empreendedor dos últimos 10 anos. E conhecê-lo foi o que me inspirou, né, a sair do escritório e a fundar a minha primeira empresa, que foi nessa parte de social finance, a Biva, bancando ideias, valores e ações, e o Davi e o Bruno foram meus primeiros investidores. Pô, que maravilha. Então, de advogado bancário, montou sua startup de empréstimos. Peer-to-peer, business to business, business para pessoa, como é que era? De pessoas para empresas. De pessoas para empresas. Isso. E aí isso foi em que ano? A gente tá falando mais ou menos aí? 2014. 2014. E essa jornada da Biva, como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Você começou no dia seguinte, já começou a ganhar muito dinheiro? Então, foi uma jornada de muitos altos e baixos, assim. Primeiro, eu não tinha tido nenhuma experiência anterior com empreendedorismo, nem lojinha de limonada, barraquinha de limonada, nada disso. E aí, assim, poxa, criamos a estrutura, né, que assim, no Brasil, você fazer uma atividade privativa de instituição financeira, você está cometendo um crime, né, sujeito à cadeia e tudo mais. Então, primeira coisa, né, o Bruno falou, primeiro a gente vai validar a estrutura com o Banco Central, aí depois a gente vai. E aí a gente criou a estrutura de operação ativa vinculada, que foi e até hoje é uma estrutura muito utilizada até você ser regulado. Né? Olha só a importância do conhecimento jurídico. Sim. Total. Para facilitação de negócios. Total. Né? Como o direito pode e deve ajudar na criação de novos negócios. Total. Assim, acho que a inovação ela é essencial nos limites da lei. Eu acho que assim, pelo menos essa nunca foi uma barreira que eu topava quebrar.
Então, e nem recomendo que ninguém faça isso. Exatamente. Então, mas você tem que pensar nesse modelo, né? Tem que entender, tem que pesquisar, tem que construir, tem que gerar a tese, tem que consultar, e para isso é necessário esse conhecimento jurídico. Total. E aí temos aí um regulador no âmbito financeiro que é exemplo para o mundo, né? Não só o Roberto Campos, que é o presidente atual, mas o Banco Central, veja aí a inovação do Pix, do Open Bank, né? Da própria criação do arcabouço todo digital que a gente tem, é realmente incrível. Nosso Banco Central é exemplo para o mundo. Então, isso facilitou também que fosse aprovado, que a gente conseguisse criar desde o início. E o que, inclusive, atrapalhou muito empresas comparáveis, né? Lending Club e a Prosper levaram 2 anos para serem aprovadas. A gente conseguiu isso a partir aí de uma primeira reunião. A gente foi em Brasília, demonstramos qual que era o nosso estudo. O Banco Central falou: olha, desse jeito eu fico confortável, você está utilizando, né, um player que já tem uma licença. Então a gente emitia um título bancário, que era um RDB, um recibo de depósito bancário, que ele estava, por sua vez, vinculado ali às cédulas de crédito bancário, chamadas CCBs. Então, por isso ele estava dentro. O Banco Central tinha visibilidade do que a gente estava fazendo. Realmente o Banco Central é um exemplo gigantesco de agência reguladora. Foi o primeiro a utilizar, e eu acho que é a única que utilizou até hoje, o modelo de sandbox regulatório para o mundo das fintechs, né? A CVM está começando, agora a gente tem uma iniciativa também da SUSEP, mas muito, muito atrás do que o Banco Central, né, foi o precursor e está muito avançado, né? Pessoal, só para explicar o que é o sandbox, né? A palavra sandbox, esse conceito, ele surge no mundo da programação. Então, o programador, quando ele cria um código novo para um sistema, ele não implementa aquele código novo no sistema todo, porque vai que dá um bug, quebra e cai o sistema. Então, ele cria uma coisa chamada caixinha de areia, que é uma zona de teste, que é uma réplica do sistema. E ali, ele coloca o código novo. Deu certo, ele implementa para todo o sistema. Então, mais ou menos em 2007, se eu não me equivoco, na Inglaterra, começaram a surgir as fintechs, novos serviços financeiros que não eram regulados, mas eles falavam o seguinte: cara, se a gente for regular pelo modelo tradicional, vai que de repente esse negócio nem vai funcionar, vai demorar tanto tempo, né, que até que liberem as autorizações, já de repente não faz sentido. Ou ao contrário, a gente pode estar atrapalhando a inovação. Então, criaram esse modelo regulatório experimental e baseado na realidade, né? Temporário, baseado na realidade. E que aí no Brasil eu participei do Marco Legal das Startups, a B2L participou também, a gente conseguiu implementar. Mas infelizmente não utiliza, a gente ainda continua ainda com aquela mentalidade de querer regular top-down, de maneira abstrata, principiológica, em vez de estimular as diversas agências reguladoras a implementar, de repente, o sandbox regulatório, limite licenças temporárias, experimentais, né? Então a gente tem aí um instrumento jurídico maravilhoso para impulsionar a inovação no Brasil, mas a gente fica lá discutindo discussões platônicas, topos uranós, né, relacionado à inteligência artificial, e aí sai 10 projetos de lei, aí quando unifica sai mais 2, né? São 30 mil projetos de lei só no âmbito federal. É um projeto de lei para chamar de seu, né? É uma loucura no Brasil. E aí, BIVA, vai lá, você já tem a permissão do Banco Central, começa a rodar, e quanto tempo dura essa empresa? Pois é, aí eu aprendi que assim... Tô sabendo que tu teve um problema aí de gestão de pessoas e contratação. Como é que é isso? Foi assim, como empreendedor, eu descobri que eu era um ótimo advogado. Então, em outras palavras, era um péssimo empreendedor. E aí, eu não tinha experiência, não tinha conhecimento nenhum e também super jovem, comecei a empresa com 24 anos, então tive que aprender na marra. Então, a gente captou um investimento importante e estávamos indo super bem. Conta só pra gente, ninguém vai saber. Só que a gente estava indo bem, até que assim, a gente ia fechar uma rodada com 2 dos principais fundos de Venture Capital do Brasil, uma rodada de Série A, e acabou que essa rodada caiu. E aí a gente ia captar 25 milhões, desses 25 milhões não veio nada, e quando eu fui ver, com 25 anos eu estava com uma dívida de 5 milhões na física. Meus sócios saíram, e aí que eu fui aprender o que era empreender na verdade. E graças a Deus eu tive apoio, inclusive do meu mentor, do Bruno Baldacchini, entre outras pessoas. Consegui sair do outro lado, vender a empresa, mas foi aos trancos e barrancos, e muito aprendizado.
Mas assim, vamos lá, cara, você vai entrar uma rodada, essa rodada não entra, e aí da noite pro dia, praticamente, você já vai antecipando aquilo, né? Exatamente. Né? Como é que eu vou... Aí a gente... Porque o objetivo também do podcast é muito entender você enquanto ser humano, né? Sim. Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo agora também podem passar por situações parecidas. E aí você acorda 5 milhões de dívidas. Como é que humanamente você lidou com isso, né? Um psicólogo foi correr, jogar tênis, buscou um mentor, ou, cara, eu tenho que entregar isso, né? Tá aqui essa responsabilidade, né? Essa coisa gigante aqui. Como é que você lidou isso humanamente? Como é que foi pra você, Jorge? Abriu um vinho, abriu uma série de Netflix, tentou desconectar, não conseguia. Como é que era isso? Cara, foi o pior momento da minha vida. Com 25 anos eu tinha 40 e poucos funcionários, tive que mandar vários deles embora. Foi, acho, o pior dia da minha vida, né? Eu demiti as pessoas, voltava, tipo, ia no banheiro, chorava, lavava o rosto, voltava, falava com o próximo. Então foi uma experiência horrível, assim, muito traumática. Cara, putz, fiquei mal pra caramba, engordei, cara, putz, não conseguia dormir. E, cara, não venho de família rica, então, cara, não tinha como arcar com isso. E aprendi muito. Então, o que acontece? A gente não... Depois a gente foi pagando essa dívida, a gente teve parte das pessoas que a gente pagou essa dívida, parte das pessoas se tornaram sócios. A gente falou, olha, quando a gente tiver um evento de liquidez, a gente paga. E assim fizemos. E foi um grande aprendizado de resiliência, de superação, de entender por que eu estava nessa. Uhum. Então, acho que antes, né, quando eu entrei nessa, eu estava ali pela glória. Participar do negócio, ficar rico fácil, etc. E depois eu vi, não, cara, eu tinha um compromisso com aquele projeto, com o que a gente estava construindo, né, com as pessoas que apostaram nessa ideia. E a gente acabou conseguindo sair do outro lado, dar um retorno aí de 11 vezes em pouco tempo, em menos de 2 anos. Acabamos vendendo para PagSeguro, que foi o primeiro caso de uma fintech que abriu o capital, né, na bolsa de Nova York, New York Stock Exchange. Então, foi uma jornada de muito aprendizado. E solidão, não? Como é que foi? Também. Foi muito duro, porque meus sócios saíram e eu tive que aprender tudo na prática. Então, aprendi a programar, aprendi a contratar, aprendi a demitir, nunca tinha demitido ninguém. Aprendi a formar um time complementar, a planejar. Me tornei neurótico no meio do caminho. Então, o que eu acho que é importante para empreender, né? A gente tem que sempre ser conservador, né? Então, foi um aprendizado para a vida aí muito importante. Bom, fenomenal. E aí, cara, você passa por isso, consegue superar. Também, acho que o jurídico ajudou, né? Conseguiu usar elementos. Olha, transforma-se sócio, né? Vai ter um evento de liquidez. E aí, uma pessoa. Até arte de negociação, você falando. Sim, total. E aí você fala assim: o cara consegue passar por isso e fala assim, então. Vou parar por aqui, né? Vou voltar para um escritório, né? Eu vou montar uma barraquinha de... Nessa época toda eu me arrependi profundamente de ter saído do escritório. O Bruno me falava, cara, não sai, tá indo bem e tudo. Pô, cara, você tem certeza? Putz, eu pensava todo dia, falei, cara, o que eu fui fazer? Mas dá uma vontade, assim, né? De, cara, agora eu vou ter que superar isso. Eu me enfiei nisso aqui, agora eu tenho que concluir, no mínimo. Não dá essa vontade? Sinceramente, não. A minha vontade era só pagar as pessoas que acreditaram também. Tudo. Só pagar as pessoas que tinham apostado. Sinceramente, essa foi a minha motivação. Sair do outro lado. Legal. A responsabilidade. Tem um vídeo dessas maratonas. E tá, pra variar, um queniano na frente, em primeiro lugar. E ele tá quase ultrapassando a linha de chegada, só que ele começa a comemorar. Ele não percebe que não ultrapassou. E atrás dele vem um espanhol. Né? Vem um espanhol, vendo o queniano que ele tava meio perdido, distraído, em vez de... Ele poderia aproveitar aquele momento. Falou assim, eu vou ganhar. O queniano já ganhou tantas vezes, né? Minha primeira oportunidade. Ele vai lá e alerta. Olha, calma aí. E aí o queniano passa e fica em primeiro lugar. E aí quando o jornalista vai perguntar pra ele, olha, por que você não aproveitou? E no primeiro momento ele não tinha nem entendido a pergunta. Porque pra ele era tão lógico que ele tinha que fazer aquilo que ele não tinha nem entendido. Falou assim, calma aí,
Não tem, o que você quer dizer? Não, por que você não aproveitou que ele estava lá distraído e ganhou? Assim, porque isso era o que tinha que ser feito, né? E outra coisa, como é que eu ia olhar para minha mãe? Né? A responsabilidade diante daqueles que, né, te amam e que você se comprometeu, que você prometeu. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente saber que a gente não está sozinho, que a gente tem pessoas que estão do nosso lado e que não é fácil empreender. A solidão, né, de quem empreende, ela é gigantesca, né? A gente olha muito, como você falou, a cachaça, mas nos olha os tombos, né? É isso aí. Cara, parabéns aí. Eu acho muito bacana essa história, porque é uma história que pode inspirar também muitos jovens. Saber que não é fácil, cara. Não existe segredo. Né? É trabalhar, cair. Às vezes levantar e continuar, né? E aí, cara, qualquer pessoa, acho que a maioria das pessoas, né, teriam desistido. Aí você vai e continua, né? Qual foi o que você fez aí depois que teve o evento de liquidez, saída, PagSeguro, abre ações na bolsa, você recebe aí, tem um exit. Qual o próximo passo que você dá? Então, primeiro, eu tive pensando, falando, poxa, vou tirar um sabático. Vou me dar aí um período para descansar. Mas aí o problema foi que falei, poxa, mas será que agora eu vou parar? Pô, acabei de fazer um negócio importante, pô, aprendi muito, me tornei uma pessoa, um empreendedor melhor e acho que tem muita oportunidade ainda, né? Isso foi em 2018. Então eu falei, poxa, eu aprendi essa fórmula. E aí tivemos a ideia de institucionalizar esse modelo, criando essa ideia de crédito como serviço. Onde a gente fazer uma plataforma para ter parcerias com, sobretudo, marketplace. Então a gente teve parcerias. Criamos a Zen Finance, né? Tive essa ilusão de que a segunda seria mais tranquila, então criamos o nome Zen Finance, né? Mais equilibrado. Depois fui ver que não era bem assim. Mas daí surgiu a ideia de, poxa, vamos pegar esse aprendizado dessa jornada com a Biva e criar uma segunda empresa, né, para aplicar todo esse aprendizado. E começamos muito bem, fizemos parcerias desde Uber, iFood, Rappi, Dafit, entre muitos outros, e estávamos indo bem. Mas aí a história começa... Bom, depois de 2018 veio 2020, daí você tem uma ideia, né, pandemia e tudo mais, que aí tivemos aí um segundo momento aí de crise. Mas, graças a Deus, conseguimos também sair do outro lado. Maravilha. E aí, depois dessa empresa surge... Então, a gente acabou fazendo uma venda pro Rappi. Passei a ser diretor de produto dessa parte do banco do Rappi, o Rappi Bank. Acho que é interessante, pessoal. Olha só, de advogado, bank, tributário, mude, né, a diretor de produtos. Assim, sou um generalista, né? Em outras palavras. Os generalistas dominarão o mundo, tem até um livro, né? Falando sobre isso. Não sei, mas essa é a jornada. E foi super bacana poder trabalhar, né? Tanto no grupo do PagSeguro, e Luiz Frias é um gênio, um fundador, quanto também do Rappi, que é um dos grandes casos de empreendedorismo de tecnologia na América Latina. Então foi super bacana ter essa oportunidade, aprender, mas aí de novo acaba que eu na venda da empresa a gente estava num contexto de crise, então tivemos que fazer uma venda rápida, fizemos um acqui-hire para absorver o time da Zen Finance de um lado e uma compra de ativos do outro para pagar nossos investidores. E depois os contratos tudo certo, a gente levou para os contadores e contadores falaram, você tem que pagar um ganho de capital, só que não tinha ganho de capital. Long story short, tivemos que refazer nossa contabilidade ali em um espaço curto de tempo, foi um verdadeiro martírio. E isso ficou na nossa cabeça e quando estávamos no Rappi, tivemos contato com uma notícia de uma empresa de tecnologia que estava prestando serviço de contabilidade que tinha acabado de se tornar um unicórnio. Falamos com o empreendedor, fomos maturando a ideia, fizemos um teste, criamos um Growth Hack, que era uma campanha café digital empreendedor para empreendedor, para falar das dores da administração da sua empresa. E a gente descobriu que não era só a contabilidade, a dor era o chamado back-office, que vai desde essa parte de paralegal, que é constituição da empresa, registros empresariais em geral, registro de marca, etc., até também contabilidade, contas a pagar, contas a receber, toda essa parte do back-office que a gente chamou gestão por assinatura,
E aí nasceu a BeHub, que é a nossa terceira empresa. Pô, que maravilha. Então, o interessante que tu fala é o seguinte, de uma dor pessoal, né, de um problema que teve com a contabilidade, você como empreendedor, com todo o teu background, consegue observar ali também, pô, eu posso utilizar toda essa inteligência e essa experiência, e de repente ali é uma dor que não é só minha, é uma dor de outras empresas. E aí, né, lança a BeHub, que é onde nós estamos, pessoal. Estamos aqui na BeHub, o nosso hosting está nos recebendo aqui em todas as nossas séries de gravações, né? Agradeço muito novamente aí pela acolhida. Prazer, que isso. E aí uma das áreas que tem na BeHub é justamente a de LegalOps. E aí temos aqui o Guilherme, né? Poderia explicar um pouquinho mais. Guilherme, o que é LegalOps? Boa. Bom, assim, LegalOps é um conceito bem amplo, né? Eu acho que está cada vez mais em voga. Aqui no Brasil tem crescido muito isso. Então, eu qualifico assim como uma tentativa de, dentro do mundo jurídico, a gente está acostumado com um mundo muito tradicional, cheio de costumes, com algumas práticas que são centenárias aí. E o LegalOps, ele vem trazer ali um braço ali mesmo de operação, pensando em eficiência, em qualidade, em celeridade, em eficácia. Então, tentar trazer esses conceitos para dentro da prática jurídica. Então, em vez de nós acostumarmos e seguirmos as mesmas práticas de muitos anos, a gente começar a pegar elementos que eram muito típicos de outras áreas e de outros setores, empresas, no mundo afora, mas trazer e imputar no mundo jurídico também, nos departamentos jurídicos, nas empresas, de forma a gente conseguir fazer um serviço mais eficiente, com mais qualidade, mais celeridade. E qual seria a diferença entre LegalOps, eficiência jurídica, controladoria? Como é que você enxerga? Perfeito. A controladoria jurídica são termos, né, que causam essa confusão. A controladoria jurídica é um pouco mais específica, né? De fato, ali o controller é mais voltado para o contencioso. Então, essa posição de controller, né, dentro de escritório de advocacia, a própria empresa já é mais difundido, já é mais comum. Agora, LegalOps é um conceito mais amplo, né? Então, a gente parte para uma área não só ali na parte de contencioso, mas consultiva como um todo, contrato, e na estrutura do departamento jurídico e do setor ali jurídico de uma empresa como um todo. Então, a gente consegue olhar que existem algumas lacunas, alguns gaps nesses seja no escritório, departamento jurídico, por não estarem acostumados com esses conceitos, a gente consegue trabalhar ali em cima de tudo isso ali para trazer mais eficiência. Antes de fazer direito, eu fiz filosofia. Então, no meu mestrado em filosofia, foi justamente filosofia da ciência, né? Eu fiz a parte de bacharelado em antropologia e ética e o mestrado em epistemologia e filosofia da ciência. E aí, meu mestrado foi em Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, ele escreveu um livro chamado Estrutura das Revoluções Científicas. É ele que fez com que esse termo paradigma ficasse famoso. E que todo mundo repete, né? E ele fala o seguinte, a ciência, né, ela tem um momento que ela cria uma teoria para explicar um conjunto de fatos. Só que vão surgindo novos fatos em que aquela teoria já não consegue mais se comportar para explicar como aqueles fatos se organizam entre si. Né? E aí é quando começa a ter uma crise paradigmática daquela teoria. E começa a ter uma crise paradigmática e começam a surgir novas teorias que possam explicar e acoplar esses novos fatos. Né? E aí tem um período de disputa paradigmática, crise paradigmática, disputa paradigmática, né, das diversas teorias, e depois surge um novo paradigma, né, uma nova teoria que explica aquele novo conjunto de fatos. Por que eu estou falando de Thomas Kuhn e da estrutura das revoluções científicas? Porque hoje nós estamos vivendo, né, uma verdadeira transformação paradigmática dentro do direito. A sociedade ela se transformou. Só que até ontem, o advogado ele precisava de um papel e caneta, uma máquina escrever em Word para exercer sua função. Só que a tecnologia chegou. Alguns até brincam falando que, com certeza, o último profissional que utilizou o Uber foi um advogado, ficou olhando os termos e condições. O advogado, por natureza, ele é conservador e faz parte da sua natureza. Isso é até positivo, em certo modo. Mas quando a gente leva isso para toda a nossa vida, né, a gente começa a ter uma aversão a risco, uma aversão à inovação, acaba atrapalhando esse modo de pensar do advogado. E aí, na minha visão, posso estar errado, eu queria perguntar a Lívia, fica à vontade. Na minha visão, a gente está vivendo na época de ouro da advocacia. Porque nunca surgiram tantos novos nichos de atuação como hoje em dia. LegalOps é um novo nicho de atuação.
Open Law Innovation, outro nicho de atuação. Gestão Jurídica 4.0, outro nicho de atuação. DPO, devido à LGPD, outro nicho de atuação. Né? Direito para startups, outro nicho de atuação. A própria questão do back-office, né? de atender aqueles processos, organizar e estruturar através do software, né? Todo o serviço de paralegal, é um novo nicho de atuação. E a gente poderia continuar copyright jurídico, né, de como você pode escrever e apresentar seus serviços, Sales Law, né, nós temos aqui uma das diretoras, né, responsável pela parte de comercial e é advogada também, né, então a gente vive na época de ouro da advocacia. Eu me pergunto, é melhor ser advogado hoje em dia, onde estamos descobrindo agora como é que funciona registro de marcas e patentes para inteligência artificial, em blockchain, NFTs e tudo isso, ou há 5, 6 anos atrás, onde se fazia mais do mesmo há 50 anos. Né? Então, esse período de transformação paradigmática é quando os poderes mudam de mão, quando as oportunidades se abrem. Então, por isso que a gente está vivendo nessa nova época. Cara, hoje a pessoa pode ser advogado e atuar no Brasil inteiro, ou morar fora do Brasil e atuar no Brasil com os tribunais 100% digitais. Como é que vocês veem esse movimento, essas transformações, essas oportunidades? Eu acho fantástico, é excelente. E assim, como você bem disse, né? A gente estava acostumado com o mercado tradicional e com as ferramentas que nós tínhamos à disposição para exercer a advocacia, seja no escritório de advocacia, seja no departamento jurídico. Com a evolução tecnológica e que acontece cada vez mais rápido e cada vez mais ampla, né? Isso vai ser muito importante para a gente conseguir ter mais eficiência no nosso trabalho. Então, o trabalho jurídico, né? O trabalho do advogado, ele vai permanecer para sempre. Agora, nós vamos nos moldando para que a gente consiga fazer mais com menos, com mais eficiência, mais qualidade, mais celeridade. No departamento jurídico, eu tenho uma visão assim. Quando a gente fala de mundo jurídico, eu acho que foi interessante que você trouxe um pouco atrás, de que em alguns momentos a gente fica muito preso a teorias, a doutrinas, a discussões filosóficas, mas se esquece da prática, né? Do que a gente vive na realidade de quando a gente sai da porta da sala, do estúdio para desempenhar ali a ação. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter um jurídico, seja no escritório de advocacia ou num departamento jurídico de uma empresa, voltado ali para o business, sabe? Com olhar de negócio, e não aquele olhar fechado para apenas o jurídico em si, mas olhando ali como é que a gente consegue estar mais harmonizado com uma empresa, a gente consegue ver como que a gente consegue reduzir custos que estão envolvidos ali, como nós podemos trazer mais eficiência ali para aquela prática, eventualmente ajustando ali a equipe. Então são várias maneiras assim dentro do conceito de Legal Ops que passam tanto por processos quanto por tecnologia mesmo propriamente dita para melhorar. E eu vejo com muito bons olhos, acho que o mundo jurídico vai sofrer muitas transformações, mas para melhor. Perfeito. Você que está nos ouvindo, a gente vai ter o evento da B2L no dia 1º de agosto. Vai ser em São Paulo, no Frei Caneca. E um dos palestrantes, a participação online, vai estar o Richard Susskind. Richard Susskind é um grande visionário do direito. Ele quase foi expulso nos anos 90 da OAB da Inglaterra, Law Society, porque ele escreveu um artigo falando que todo advogado ia utilizar e-mail. Uau. Né? Ele quase foi expulso por causa disso. Teve uma ação disciplinar em relação a isso. E ele escreveu um livro, Tomorrow Lawyers, que é incrível, ele fala disso. As novas profissões que estão surgindo do direito. Só que ele disse isso, escreveu isso há 15, 20 anos atrás e está acontecendo agora. Então ele vai estar no evento da B2L, o Richard Susskind, né? Ele implementou nos tribunais toda a questão de mediação e conciliação online, né? Então você que está nos ouvindo agora, a gente vai colocar o link aqui na descrição para que você possa estar participando da B2L Law Tech Experience. Uma coisa que eu estou observando, já, mas me corrija assim, olha, você é advogado, empreendedor, CEO. Né? Ele também não precisaria ser coordenador advogado de Legal Ops, mas é um advogado. Antes estava aqui conosco a Thaís, né? Estava aqui conosco acompanhando a Fabi. A Fabi de comercial. Sim. Ela é advogada também. Sim. Né? Você tem mais pessoas de head, de gerenciamento que são advogados, liderança de advogados? Sim, a gente tem várias pessoas que vieram de uma carreira de advogado e que exercem múltiplos papéis dentro desse contexto. Tem pessoas que são especialistas de processos, tem pessoas que atuam efetivamente numa prática jurídica
com diferentes áreas de especialidade, por exemplo, voltado para a propriedade intelectual, societário, mas também um viés forte de, por exemplo, essa parte de serviços financeiros. Então, sim, até complementando o que o Guilherme falou e concordando com a sua visão com esses 2 exemplos que você trouxe. Acho que a gente está na primavera da advocacia. Acho que a gente tem um monte de possibilidades novas para o praticante do direito, né? Para o advogado ou para o profissional que atua com o direito. E acho que a gente sempre tem as duas visões, né? O copo meio cheio, meio vazio, sobretudo quando há essa mudança de paradigma. Mas eu acho que assim, imagina antes da Revolução Industrial, a vida era melhor ou pior? Né? Tem um livro muito interessante que é o Enlightenment Now, que ele mostra várias perspectivas erradas que a gente tem. Né? 1/3 das mortes antes da Revolução Industrial eram violentas. Então, na verdade, a Revolução Industrial melhorou a qualidade de vida das pessoas, né? Trouxe, por exemplo, uma revolução no âmbito sanitário. Então, a gente teve ganhos importantíssimos. Da mesma forma que eu acho que a gente vai ter agora. Né? Agora, cabe a gente aproveitar essas oportunidades, ver o que se adequa mais ao nosso perfil, né? Ao que a gente busca. E aproveitar, porque eu acho que assim, a grande beleza disso é que a gente vai poder cada vez mais atuar, né? Realizar naquilo que tem mais a ver conosco, com os nossos interesses e aproveitar isso. Então, desde a gente constrói minutos digitais, a gente tem integrações que facilitam o processo todo de consulta de status de registro, de status de demandas várias. Então, a gente atua como uma alavanca para que, né, nossos clientes, nossos parceiros possam focar no coração de seus negócios enquanto a gente gera mais produtividade. Então, acho que é uma era muito boa de ser advogado, de ser um praticante de direito. Você falando de processos, na B2L a gente tem diversos programas, mais ou menos 16 programas para os nossos associados. E pessoal, da B2L não são só as Lawtechs e Legaltechs, a gente tem mais de 300 Lawtechs, mas o maior escritório de advocacia, advogado autônomo, prestador de serviço, departamento jurídico, a CIA, Mercado Livre, né, grandes empresas são associadas à B2L. E aí um dos programas são algumas imersões internacionais. A gente já foi para o Vale do Silício, a gente foi para a Inglaterra, vamos voltar novamente esse ano, a gente acabamos de chegar de Nova York para o Legal Week, né? A gente tentou ir para a China e teve um pequeno problema de pandemia e acabou não acontecendo essa imersão para conhecer como é que funciona o mercado jurídico, as empresas, as inovações, como é que está o mercado lá. Uma coisa que me chamou a atenção, essa questão de processos e procedimentos, é que nos Estados Unidos é muito comum a figura do Legal Project Management, que é justamente uma pessoa, né, que está ali para poder organizar, estruturar como um projeto as demandas, seja de um cliente novo, seja de um cliente antigo, né, e organizar os times, organizar as pessoas. E aí eu queria perguntar, e aqui no Brasil não existe, né? Não existe. E as pessoas quando falam pra mim, não, sim, eu faço, mas o cara faz isso, mas ao mesmo tempo tá fazendo petição, tá indo no tribunal, tá contratando, né? Não tem aquela figura, aquele time responsável por organizar os processos, né? E as demandas dos clientes. Para você, Guilherme, ou Jorge, quais são os principais obstáculos que você vê na hora de estar melhorando os processos, procedimentos, implementação de tecnologia dentro de um escritório ou dentro de um departamento? O que falta, né? Porque tecnologia a gente tem, processos a gente tem, né? O que está faltando aí para realmente o departamento virar a chave, para o escritório virar a chave? Por que querem continuar fazendo mais do mesmo? Perfeito. Bom, primeiro vamos falar, nós temos escritórios e temos empresas que estão cada vez mais olhando, né, para essa parte de Legal Ops, para essa parte de inovação. Não à toa temos aí vários associados na B2L e são pessoas que acreditam, né, justamente nessa mudança de paradigma. Como a gente estava conversando até um pouco antes do podcast, nós temos profissionais, seja no escritório de advocacia ou no departamento jurídico, com formação em direito, e eles são muito bons naquilo que eles fazem. Mas, na prática, no dia a dia, eles se veem ali obrigados a fazer algumas funções que não são propriamente típicas de um advogado. Então, quando recebe uma demanda, você precisa organizar
qual é o time que vai atuar nesse projeto ou nessa demanda? Como é que vai ser o fluxo de trabalho? Como é que eu vou precificar? Como é que eu vou quantificar o tempo de horas gasto nesse projeto para eu poder dar um preço? Como é que eu vou fazer esse acompanhamento? Como eu vou trazer a maior eficiência naquele projeto? Ou seja, ações mais complexas vão ser lidadas com advogados mais sêniores, com mais experiência. Ações mais operacionais, como é que eu vou usar ferramentas, inteligência para tirar tempo de um ser humano ali que consegue colaborar com questões mais complexas e estratégicas dessa questão operacional. Então, assim, existe muito espaço, né? Voltando um pouco, sobre o departamento jurídico, a gente vê uma tendência das empresas querendo formar um departamento jurídico cada vez mais robusto, com pessoas mais qualificadas, com larga experiência, para que elas consigam ali no dia a dia da empresa conseguir dar um melhor serviço ali no momento, sem precisar contar com prestadores de serviços externos. Nesse departamento jurídico, apesar desse esforço grande, existe uma limitação de budget, é normal. Por isso que eu falo que o departamento jurídico tem que estar alinhado ali com o negócio. E tendo uma limitação de budget, você precisa cada vez mais ser mais eficiente. Então, aquelas poucas pessoas que estão lá, que são boas, precisam estar focadas em questões complexas, estratégicas, importantes para a empresa. E as ações de dia a dia, burocráticas, operacionais, precisam ser delegadas. E podem ser delegadas para pessoas ou podem ser delegadas para ferramentas, tecnologia que possa fazer isso. No escritório de advocacia, a mesma coisa. Apesar de você ter ali um corpo jurídico maior, se nós estivermos falando aí de escritórios médios e grandes, também é importante você trazer essa eficiência. Por mais que você tenha pessoas ali que possam fazer algumas ações burocráticas, operacionais, não é a forma mais inteligente. E essa redução de tempo e essa alocação de recurso em questões estratégicas e complexas é bom tanto para o escritório, que deixa de perder tempo com burocracia e ações operacionais, quanto para o cliente, porque obviamente a conta vai sair mais barata. E aí, respondendo à pergunta, qual que é o grande problema de implementar esse tipo de conceito? É como você bem disse, aversão a risco, o mercado jurídico ele é tradicional por natureza, ele é conservador por natureza, então a gente tem algumas barreiras, por isso que é importante o trabalho da B2L, podcast, nós, do mundo jurídico, conversarmos, trocarmos ideias para a gente conseguir melhorar. Mas eu vejo com muito bons olhos, eu vejo muitos escritórios e departamentos jurídicos indo nessa linha. Eu até conversei com um sócio do escritório de advocacia, que ele comentava: pesquisa jurisprudencial vai continuar existindo sempre. Isso é super importante para eu pautar uma defesa, para eu dar um parecer para um cliente. Mas por que eu tenho que alocar as pessoas para fazer pesquisa em tribunal por tribunal, em instância por instância? Eu posso usar uma tecnologia que me faça uma pesquisa mais filtrada, e aí, em vez do advogado ter que fazer uma pesquisa manual que levaria muito mais tempo e, obviamente, incorreria muito mais custo para o cliente, ele vai já, dentro desse filtro, ele faz uma análise mais aprofundada, mais técnica, mais estratégica, mais complexa. Isso é bom para todo mundo. Jorge, e o B-Hub, como é que o B-Hub pode ajudar os escritórios, departamento jurídico e empresas também, né? Em geral, com as soluções que ele tem. Precisa ter um tamanho, um faturamento X, um tamanho Y. Você falou que você é um back-office as service, né? Como é que funciona? E por assinatura, como é que funciona isso? Perfeito. Olha, a gente consegue ajudar muito, sobretudo nas demandas de legal ops, no âmbito societário, né, de registros em gerais, né? Então todas essas demandas chamado paralegal, a gente consegue otimizar muito. A infraestrutura governamental se digitalizou muito, então acho que são poucos ou pouquíssimos escritórios de advocacia que têm um departamento de tecnologia, então que a gente tem um departamento de tecnologia robusto que construiu todas essas integrações e também automações. Então a gente tem uma série de minutos digitalizados que nos permitem atender a demandas dos nossos clientes, sejam empresas, né, departamentos jurídicos de empresas de todos os tamanhos, quanto também escritórios de todos os tamanhos, para sermos mais céleres, ajudar nessa questão que é um constraint, né? A gente está num momento aí, né, de contenção de gastos, de otimização de recursos, inclusive o tempo. Então acho que a gente, né, a B-Hub pode ser um parceiro muito interessante para esse momento, para a gente gerar mais agilidade, para a gente gerar mais eficiência de custos, para essas demandas que não são as demandas, digamos, mais estratégicas, mais que demandam aí uma como eu posso dizer aí, uma carga horária, uma sofisticação ali maior. Não é isso, a gente consegue alavancar essas demandas que de outra maneira seriam muito custosas, né?
até muitos dos nossos clientes, né, escritório de advocacia e mesmo departamento jurídico, não gostariam de realizar essas atividades que a gente realiza com muito gosto, com foco no cliente, com muita eficiência, com muita celeridade. Para que o advogado foque naquela atividade pela qual ele foi formado. Exatamente. E a parte operacional... Que ele estudou, que ele se desenvolveu para isso. E a gente está numa crise de fluxo de caixa no mundo inteiro, né? Eu não queria dizer isso aqui para vocês, né? Mas não foi a coincidência eu ter ido a Nova York justamente na época que teve o problema do Banco do Silicon Valley, né? Exato. Então, eu tava lá, não falo mais, só comento isso. E aí, resolveu o problema, né? Na minha estadia lá, resolveu o problema. Biden liberou uma certa verbazinha, né? E estabilizou o mercado financeiro internacional. Pessoal, como vocês estão vendo, dentro do direito, nesse período que nós estamos vivendo, abre-se muitas portas e leques de atuação. E as tecnologias, empresas, prestadores de serviços estão aqui para ajudar o escritório e o departamento jurídico a fazer com que o advogado foque na sua própria formação jurídica. O seu tempo ele é muito caro, né? E toda a sua formação deve ser dedicada a atender juridicamente o seu cliente. E a BeHub está aí para segurar na sua mão e te ajudar nessa tarefa. E aí, para a gente ir encerrando aqui, eu queria... Guilherme, fala para mim assim, dentro da sua jornada, né, do que você vê na jovem advocacia, nos advogados mais experientes, que dicas e conselhos você daria, né, para o advogado que quer entrar nesse mundo da tecnologia, nesse mundo da inovação dentro do direito? Bacana. Não, uma oportunidade super, super interessante. Eu acho que assim, a tecnologia, o advogado ele não vai ter escolha, né? Em um determinado momento ele vai ser obrigado ali a estar ali junto com a tecnologia, a entender o que está vindo. Como vocês falaram, citaram bem o exemplo da Revolução Industrial, né? Até que ela aconteceu, olha, poxa, será que vai dar certo? O que vai acontecer e tal? Depois a gente já se acostumou e não tem como fugir disso. E na advocacia é a mesma coisa, nós somos obrigados a isso. Coisas simplesmente básicas. Os processos foram sendo digitalizados. Hoje, se você faz um contencioso, você precisa saber mexer no sistema dos tribunais, senão você não consegue peticionar, por exemplo, coisas meio que básicas. Então eu acho que assim, pro advogado, seja aquele que está começando a carreira ou então aquele que já tem bastante tempo de casa e viu muitas transformações acontecerem, eu digo, fica de olho na tecnologia, o que está acontecendo, esses conceitos novos como Legal Ops, o que abrange, pega várias áreas, né, do direito, várias áreas paralelas, associadas. Então eu acho que assim, a gente tem que usar a tecnologia, falando como advogado, nós temos que usar a tecnologia ao nosso favor. E é um mix do que vocês estavam conversando. Nós somos formados, né, em direitos, somos advogados, e a gente está preparado para lidar com questões mais complexas, mais técnicas, né, mais estratégicas dentro do nosso contexto, seja no escritório de advocacia, seja numa empresa. Então é importante que aquelas tarefas que não necessariamente precisariam ser feitas por um advogado, que elas sejam delegadas, que a gente use a tecnologia para isso, que a gente veja parceiros aí que estão prestando esse tipo de serviço, esse tipo de consultoria, esse tipo de assessoria, para que eles nos ajudem, que a gente foque no que a gente foi moldado a fazer, que é estratégico, que é importante, e aquelas ações manuais, burocráticas, operacionais que nós não conseguimos nos livrar, que a gente consiga trazer para que um parceiro consiga fazer isso de uma forma mais eficiente e com um custo muito mais reduzido. E se o advogado, o departamento jurídico, o escritório quiser conhecer o BeHub, onde pode encontrar vocês? Bom, BeHub a gente pode encontrar tanto nós estamos aqui, né, na Cardeal Arco Verde, aqui no Largo da Batata, fisicamente, mas enfim, pode encontrar a BeHub tanto no site da BeHub, né, behub.com, muito simples, ou então nas nossas mídias sociais, né, seja no Instagram, no LinkedIn, então pode acessar. E claro, a gente está super à disposição aqui também, a gente tem um prazer enorme de conversar, de trocar ideias com o mundo jurídico. Por mais que a BeHub seja nova, né? Nossa, parece que a gente está tanto tempo aqui, e quanta gente boa, quanta gente interessada, quanta gente aprendeu durante essa jornada. Então, agradeço o espaço que você abriu e estamos super à disposição para conversar com todo mundo. E pessoal, você que é advogado, o café daqui é muito bom, hein? É difícil você achar o café bom em alguns lugares. Bom. E Jorge, diga aí, você que passou por essa jornada incrível aí de altos e baixos, de superação, e ainda continua nessa jornada, né? A gente não sabe o futuro, né? Que conselho você dá aí para alguém que queira realmente estar inovando, queira entrar nesse mundo aí, ou queira seguir de repente os seus caminhos? Pô, não quero advogar no tribunal, mas eu quero empreender. Da sua experiência pessoal, que você passou pela sua solidão, pela superação, o que você orienta e dá como conselho? Olha, o que eu acho assim, empreender,
né? Tudo que a gente faz é difícil, né? Então, acho que vale a gente focar, tentar perseguir uma coisa que seja mais do que só um trabalho, ou que tenha um propósito ali maior que a subsistência, ou que, né, seja um pouco maior. Que dentro dessa dificuldade, e que elas são inerentes, você vai passar por ela, se for uma coisa que se você estiver fazendo um sacrifício grande, que você não se identificar, que você não gostar, vai ser muito difícil de você ter a resiliência de continuar. E tem uma certa dimensão que é um fator de tempo. Então, você precisa dessa resiliência, dessa capacidade de endure, né, digamos assim, né, de persistir, para você se desenvolver. Então, o que eu sugeriria era priorizar, não pelo resultado hoje, não pelo que dá mais dinheiro, ou por estes objetivos, mas sim por aquilo que mais te interessa, por aquilo que mais você gosta, que mais você tem curiosidade, que aí você vai ter mais força de vontade, mais persistência nesses momentos difíceis que vão acontecer. E também não se cobre demais, porque é natural, a gente às vezes tem mudança de rota, então faz parte. Então, fui advogado de um grande escritório, hoje sou empreendedor, mudei de carreira. Então, isso também eu vejo com bastante naturalidade, e são o que é fruto também dessas novas possibilidades que o direito, né, que o avanço da sociedade, das tecnologias estão possibilitando. Então, também abrir a cabeça para as muitas possibilidades que estão se apresentando. Que às vezes é muito difícil, né, para o advogado. O advogado, ele, pela própria natureza da formação, ele acaba se engessando muito, né? Num dos podcasts que vocês vão assistir, né, tá o Cagé, que é um dos sócios do Machado Meia, ele comentou, quando queria entrar como estagiário, ele tinha muito claro que ele queria fazer estágio numa área muito determinada. Quando chegou lá, a oportunidade era em outra, né? E ele aceitou isso, né? Essa flexibilidade. Claro, foi uma mudança dentro do próprio direito. No seu caso, foi uma mudança que te levou fora do direito, apesar de que ao longo da sua jornada ficou bem claro o quanto o direito lhe ajudou em relação a tudo isso, né? E aí eu recomendo muito, tem um livro muito bom para você que quer empreender, né, e quer entender como as empresas escalam tão rápido e crescem tão rápido, que é Organizações Exponenciais, né? Salim Ismail é um dos fundadores da Singularity University, e logo na introdução do livro ele fala que ele explica 5 princípios mais dinâmicos e 5 princípios mais rígidos que, unidos, né, os dois lados do cérebro, lado esquerdo e direito, ajuda as empresas a crescerem tanto. Mas existe um princípio que todas elas têm. De repente não todas têm os 10 princípios, mas tem um que todas têm, que é o propósito, né? O propósito transformador massivo. Óbvio, pessoal, toda empresa quer gerar lucro, gerar caixa, pagar funcionário e crescer, né? Isso é óbvio, isso é arroz com feijão, né? Advogado tem que saber fazer uma petição, pelo menos, né? Então assim, mas se você não tiver, como falou, né, um propósito, algo maior, realmente você superar as batalhas é mais difícil, né? Se não tiver um... E aí, Sinek, né? Simon Sinek, ele fala, né? Comece pelo porquê, né? O círculo de ouro de Simon Sinek, né? A gente fica muito preocupado no que, no como, mas esquece o porquê de tudo isso. Agradeço novamente, Guilherme, Jorge, muito obrigado aí por estar hospedando aqui o AB2L Talks no BeHub, né? Muito obrigado também aos parceiros da B2L, o Machado Meia, que é um mantenedor aliado, a CIA também, você também pode ser um mantenedor aliado da B2L, ao DataJury, né, que é uma low-tech de software jurídico, RP jurídico de gestão, e a SBC Law, que é uma escritório de advocacia focado em contencioso. Muito obrigado, Lívia, também, por estar aqui conosco. Espero que nos próximos podcasts faça mais perguntas também. Vamos Tá esquentando. Tá esquentando. Foi o primeiro. Mas aqui a Lívia é co-host aqui junto comigo aqui para fazer as perguntas e entrevistar. Mas a gente tá aprendendo, né? A gente tá aqui agora, estamos no 2º episódio. Pessoal, escreva aqui nos comentários quem você gostaria que a gente convidasse para estar aqui no podcast. Façam perguntas que a gente pode estar encaminhando. Siga a B2L nas redes sociais, a B2L Brasil. Tá no Instagram, tá no LinkedIn, não tá no TikTok ainda, né? Tem uma história muito interessante sobre o TikTok, depois eu conto com a Lívia. Não, depois eu conto essa história. Fica aqui o próximo episódio. Me lembra, próximo episódio a gente contar a história do TikTok na B2L. E
continue aqui seguindo, curta, compartilhe esse vídeo e venha seguir, né, o podcast sobre o passado, o presente e o futuro do direito da sociedade. Muito obrigado, um prazer gigantesco estar com vocês aqui. Até a próxima.